Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da eliminação botafoguense na Série C, né? Derrota em Anápolis 2-0. Os outros resultados também não ajudaram com isso, né? O Alvinegro da Estrela Vermelha se despede na primeira fase, né? Algo que não acontecia nas últimas temporadas. O Botafogo chegava no quadrangular, não subia também, mas chegava na fase decisiva, algo que não aconteceu nesse ano, mas vamos ser sinceros, o Botafogo não merecia a classificação. Não só pelo jogo em Goiânia, né? Em Goiânia não, em Anápolis, né? Que foi bem abaixo, mas também pela Série C, né? Muitas trocas de treinadores, janelas de contratações, sobretudo a do meio do ano, né? Muito ruim, né? E isso aí acabou fazendo o Botafogo não ter a consistência necessária para se classificar. Tudo bem que vários times inconsistentes acabaram se classificando. O Guarani, né, que começou muito mal, aí deu uma arrancada, acabou se classificando. O Brusque, que é um time que pouco ganha em casa, também se classificou. Enfim, como são 8 vagas, né, dá para você mesmo, fazendo muita coisa errada, se classificar. Mas não foi o Botafogo que pegou essa vaga dos times ali que vacilaram. E tem outro ponto, né, que pouca gente se atentou, mas terminar na 13ª colocação faz o Botafogo jogar apenas 9 jogos em casa na próxima Série C, né? Se o formato for mantido, claro, a gente não sabe se pode ter aumento de clubes, né? A CBF está reformulando muita coisa, se pode, quem sabe, ser 38 rodadas com os 20 clubes. Enfim, a gente não tem esse detalhe, mas se mantiver aí o regulamento das últimas temporadas, Botafogo 10 jogos fora e 9 em casa, né? Nos últimos anos foi o inverso, Botafogo 10 em casa e 9 fora. Bom, sobre o jogo contra o Anápolis, tá um jogo que foi muito condicionado pelo gol cedo, né? Pegou um time ali que entrou com muito mais ímpeto, né? E aparentemente muito mais interesse no jogo do que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo entrou meio lento na partida, o Anápolis fez o gol cedo e naquele gramado ali, o time que abre o placar tem uma grande vantagem, né? Porque é um gramado ali onde você não consegue criar muitas jogadas, né? É um gramado ali que é mais fácil você destruir do que construir. E o Anápolis ficou muito confortável depois de 1-0, mas claro, o Botafogo poderia ter apresentado um pouco mais, tá? Até acho que houve do Botafogo entrega do time. Acho que os jogadores lutaram, até a confusão no final do jogo mostra até que houve realmente uma mobilização para esse último jogo. Mas faltou bola, cara. Faltou bola, o Botafogo esbarrou nos problemas de sempre, né? O Botafogo tem desfalques, né? O Igor Maduro não jogou. Isso acaba fazendo diferença, né? Um time que não tem peça de reposição. Os laterais também, muito frágeis, né? Tanto o Evandro como o Eric. Dupla de zaga também, né? Marcelo Augusto é um zagueiro muito abaixo. Então, quando você tem alguns desfalques, é, isso acaba pesando, né? E no caso das laterais, são os titulares, né? E eles não conseguem apresentar um bom desempenho com regularidade. Então isso pesa pro Botafogo, time que acabou criando um pouco, né? Eu acho que no segundo tempo deu uma melhorada ali, mas muito longe ali de ser de fato merecedor de um empate, né? Eu até acho que o Botafogo não mereceu um empate pelo que criou. E no final do jogo ali, né, teve aquele pênalti do Camilo, né? Camilo expulso, né? Que não volte nunca mais, inclusive. E aí 2-0 ali, que o Fracaro foi mal no pênalti, tá? Frango é algo raro, um goleiro que franga no pênalti. Mas é um cara que tem crédito e vai ficar para o ano que vem, merecidamente, e até acho que foi o melhor jogador do Botafogo nessa Série C, o que dá um pouco da tônica do que foi o time, né? O goleiro foi o melhor do elenco, e mesmo sendo um goleiro que falhou em alguns momentos, né? Nem foi um goleiro 100% seguro durante toda a competição. Mas é isso, né? Botafogo eliminado. Vamos projetar um pouco ano que vem, tá? Vamos lá. O ano acabou, um ano de muitos erros, né? Inclusive, vou até parabenizar, apesar de ser o mínimo, né? O Felipe Félix, né, dono da SAF do Botafogo, colocou um texto lá assumindo a responsabilidade pelo fracasso, pelos erros, né, que foram muitos, né, nessa Série C. O Botafogo errou demais, mas deu a cara a tapa, apareceu lá, enfim, não se escondeu da torcida, não ignorou, né, como
recorrentemente acontecia no Botafogo. O Botafogo fracassava, ninguém falava. Se a torcida reclamasse, a torcida estava errada ainda, enfim. A torcida era para estar satisfeita. E pelo menos aí o dono da SAF, que até se a gente for pensar, se tem um cara que não tem nenhuma obrigação de dar satisfação, é o dono do clube, né? Já que o Botafogo é SAF. Se teria até muito mais obrigação na época da associação do que exatamente agora. E mesmo assim, o Felipe Félix foi lá, fez aquele texto lá, assumindo a responsabilidade que de fato é dele, né? Ele que fez as escolhas ali, mas tem até um mérito de ter atenuado, né? Ele corrigiu a tempo algumas coisas, o que evitou, por exemplo, o Botafogo cair para a Série D. Bom, vamos começar a pensar um pouquinho para 2026, tá? Quem fica? Evaristo Pisa fica? Para você, Evaristo Pisa deve ficar? Cara, para mim deve ficar, tá? Assim, eu acho que o Evaristo Pisa fez um bom trabalho nessa reta final com o Botafogo. Eu acho que ele fez o Botafogo ser competitivo, tá? Mesmo um time com muitos problemas de peça, de elenco, enfim, que a gente já falou aqui, eu falo em basicamente todo o vídeo, né? A questão do elenco irregular, né? Não tem peças boas na zaga, não tem bons reservas para o meio de campo, não tem laterais titulares, né? São muitos problemas. E apesar disso, o Pisa conseguiu formar um time no curto espaço de tempo competitivo o suficiente para o Botafogo chegar na última rodada livre do Z4 e até sonhar, mesmo que remotamente, com a classificação. Por que eu ficaria com o Pisa, tá? Porque eu acho que o Pisa ele tem a capacidade de, com um elenco melhor, entregar mais, tá? Eu acho que ele tem essa capacidade e assim, tem a questão que a gente começa o ano com o campeonato estadual. Eu acho que é muito importante o Botafogo voltar a ser campeão estadual. Não dá para o Botafogo passar 6 anos sem levantar um título paraibano. E o Pisa, para estadual, é um cara que tende a funcionar. É um cara que a nível nacional geralmente fracassa, mas a nível estadual tem bons trabalhos em praticamente todos os clubes que passa. Por isso que eu manteria o Pisa. Primeiro, porque eu acho que ele merece pelo que ele fez, tá? Até tem umas ressalvas ao Pisa, por exemplo, algumas coletivas, né? Que ele fala, mas tiramos o Remo da final naquele jogo e a torcida me xingou, enfim, não sei o que, me prometeram ficar, enfim, eu acho que essas coisas aí, eu acho que o Pisa também um cara que está há tanto tempo no futebol, né? Eu acho que ele ficar um pouco sentido ou melindrado com certas situações, eu acho que não cabe, tá? Até porque ele tá no Botafogo, que é um time. Cara, é um time que tem torcida, né? Vai ter torcida enchendo o saco. Tem torcedor enchendo o saco do Abel Ferreira no Palmeiras, pô, o maior técnico da história do clube, o maior vencedor. Né? O time tem uma sequência ruim, já tem gente pedindo a cabeça dele. Não vai ser no Botafogo, onde a gente só fracassa, basicamente, nos últimos anos. Que o torcedor não vai perder a cabeça. Pode até não ter razão o torcedor, porque o torcedor é passional, não é racional. Mas eu acho que o Pisa deveria entender um pouco isso, né? Da mesma maneira que o torcedor grita olê, olê, pisar, pisar, o torcedor ali num jogo ruim do time, numa sequência ruim, vai xingar e é do jogo. Eu acho que o Pisa deveria estar mais tranquilo em relação a isso, né? Eu já vi ele em algumas coletivas reclamando disso, me parecendo sentido em relação a isso, que ele não deveria estar. Mas assim, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ser grato ao Pisa, tá? Ele, querendo ou não, ele salvou a gente de duas quedas para a Série D. Tá? Então eu acho que é um cara importante. E é um cara que a torcida, de fato, tem que ter dar um pouco mais de crédito a ele. Tudo bem que, ao mesmo tempo que ele salvou de duas quedas, ele não conseguiu subir em duas oportunidades que tinha condição. Tem esse outro lado também. Mas eu acho que o Pisa, assim, é um cara que como torcedor do Botafogo, é um cara que a gente tem que admirar, porque é um cara que sempre trabalhou com muito afinco, com muita vontade de fazer as coisas darem certo, né? Às vezes faltou realmente um pouco mais de capacidade, momentos mais decisivos, mas vontade e foco no trabalho nunca faltou para o Pisa, tá? Então, acho que o Pisa tem que ficar. Em relação ao elenco, aí eu acho que muito poucos, tá? Muito poucos. Eu vou até pegar aqui uma relação de jogadores do Botafogo. Vamos lá, o goleiro ficou o Fracaro, né? Eu acho que é ok. Eu acho que o Wallace também pode ficar, eu acho que é um bom reserva.
né? Um jogador que não custa muito lá para o clube. Talvez o Botafogo possa trazer outro ali, né, para disputar com a segunda posição com ele. Tem o Guilherme, né, que eu não sei, nunca vi jogar, não consigo avaliar. Assim, da zaga, no máximo o Wendel Lomar, tá? E assim, de preferência até para ser um reserva. Eu acho que o Botafogo tem que trazer bons zagueiros, né? Ano passado eu não gostava dos zagueiros que o Botafogo tinha, né? Mesmo com Endelomar e Renier, eu nunca achei uma zaga confiante. Esse ano também não foi, mas foi a menos pior, né? Lomar e Renier. Mas assim, o chileno, Marcelo Augusto, para mim todos aí seguem o rumo, seguem a vida. Bom, laterais, né? Eu acho que de laterais nenhum, tá? Sinceramente, eu acho que o Botafogo tem que ir para o mercado atrás de laterais. Assim, você quer deixar Evandro e Eric para serem reservas, tá? Você tem que trazer jogadores para serem titulares. Se você quiser deixar esses dois, pelo menos para início de ano, Campeonato Paraibano, até ok, porque para estadual eles dão conta, assim, mas já trazendo titulares, tá? Mas, se possível, assim, o Eric por ser ainda muito jovem, né? Pode ser ali uma terceira opção, segunda opção. Custa pouco pro clube, até um jogador que poderia manter, assim. Mas até o Evandro, se você tiver uma capacidade de trazer outros nomes, eu prefiro, tá? Então vamos lá. Da, da zaga só ficaria com o Lomar. E das laterais, Evandro e Eric para serem reservas, no máximo. Meio de campo, né? O Igor Maduro renovou, o Thalisson renovou, renovações acertadas. Cássio Gabriel, acho que tem que ficar, tá? Nem sei se o contrato dele já inclui ano que vem, mas se não incluir, eu seguiria. É um jogador que tem uma idade boa, né? 33 anos, mostrou que tem predicados, né? Tem qualidades que para uma Série C é importante, só que é um jogador irregular, né? Joga bem o jogo, às vezes não joga tão bem, né? Nesse último jogo a gente sentiu um pouco da falta dele, mas é isso. Jogador de Série C é isso. Ele não vai jogar bem todo jogo, até porque se ele jogasse bem todo jogo não estaria na Série C. Aí, acho que só, né? Assim, Gama não. Acho que não, né? Camilo muito menos. Os caras que mal jogaram, né? De Carlos, Balão, enfim, que sigam a vida aí em outro lugar. O Caio Garcia, que é um jovem do Flamengo, pouco tempo tá pra gente avaliar. Talvez possa ficar aqui para se o Flamengo quiser estender o empréstimo, né? Talvez possa ficar. Para ser avaliado melhor no estadual, não acho nenhum absurdo, mas o resto, Gama, Camilo, pode, podem seguir a vida aí. No ataque, vamos lá, no ataque. Eu ficaria com o Denilson e ficaria com o Dourado ainda, tá? Eu ficaria com os dois. Se bem que o Denilson é emprestado, o Botafogo teria que comprar. Dependendo do custo-benefício, talvez seja melhor de fato deixar o Denilson voltar lá para o clube dele e ir atrás de outro. Mas, sim, eu acho que o Dourado pode continuar, tá? Eu daria mais um ano de contrato pro Dourado. Para os jogadores de lado, vamos lá. Gabriel Honório é um jogador que some muito, cara. É um jogador que tem técnica, mas não tem intensidade. É o tipo de jogador que para a Série C ele acaba não sendo tão útil assim, né? Porque Série C você tem que ter jogadores intensos, é uma competição muito física, é um jogador que some muito, né? Um jogador que fisicamente ele não consegue correr tanto e se entregar tanto. Tecnicamente você vê que ele destoa em alguns momentos, mas só isso, assim. E por ser muito irregular também, não sei, cara. Eu preferia outro jogador, tá? Dos jogadores de lado, Silvinho também é um jogador mais veterano, né? Não sei se eu ficaria com o Silvinho. Rodrigo Alves também é um jogador que sumiu muito, sumiu muito. Luiz Miguel eu ficaria se o Vitória quisesse. Ficaria com o Luiz Miguel. E é isso, né? Caio Canela não teve chance, eu também dispensaria, porque centroavante muito jovem assim, é meio difícil, né? Jogar, né? Até porque só joga um centroavante. Ponta até tudo bem, né? Que tem mais rotatividade, mas centroavante não dá para deixar um cara muito jovem ali sem jogar. Então é isso, ficaria com pouca gente, né? Vamos lá, recapitulando. Lomar na zaga, Eric e Evandro no máximo reservas, Cássio Gabriel e no ataque ali ficaria com Denilson Maduro, Denilson e Dourado, 6, e ficaria com Luiz Miguel, 7. Né? Talvez entre Rodrigo Alves e Silvinho e Honório,
Cara, talvez ficar com um deles, tá? Só pra você ter um jogador ali que você, querendo ou não, você sabe o que esperar dele pro restante da temporada, né? Pro início da próxima temporada, pra ter uma espinha dorsal, minimamente, assim. Até o final do ano foi melhor do Silvinho, tá? Do que desses outros, né? Do que Honório e Rodrigo Alves. Mas o Silvinho pesa a idade, né? Um ponta que precisa de, sobretudo na Série C, né, que eu falo de intensidade e tal. Não sei se ano que vem o Silvinho vai conseguir entregar de fato o que o Botafogo precisa para subir, né? Ano que vem tem que entrar para subir, não tem outro campeonato. Então é isso, né? Ficaria no máximo aí, ó. Falei 7 jogadores aqui, mas alguns que também se não ficar não tem nenhuma saudade, né? Eu coloquei na lista os laterais, Eric e Evandro, também que se não ficarem para mim, pô, acho que não vai fazer falta, nenhum dos dois. E até coloquei eles na lista porque lateral de fato é uma posição difícil para você ter reservas ali minimamente oks. Né? E eu acho que os dois podem ser reservas, tá? Porque lateral é uma posição muito difícil até na Série A, que dirá na Série C. E ponta realmente no máximo um desses três, tá? Rodrigo Alves, Rodrigo Alves, o, o Honório e o Silvinho, assim. No máximo um. Que se você for pegar pelo final da temporada, o Silvinho foi o melhor. Sobre contratações, tá? Eu acho que o Pisa não tem que indicar tantos jogadores, tá? Eu acho que um ponto negativo do Pisa é não conseguir ter uma boa visão de contratação. Ele indicou muito jogador ruim pro ABC, né? Assim, o Pisa tem uma parcela de culpa no rebaixamento do ABC. Porque o time foi muito mal montado e foi montado por ele. Então, assim, claro que o Pisa vai ter que dar sugestões, vetar alguns nomes, se for o caso. Mas eu acho que a contratação tem que estar mais no diretor executivo, tá? Eu acho que a palavra final vai ter que ser dele, até porque se o Pisa começar mal, é demitido e vem outro. Então não tem como você fazer um time baseado só no treinador. Claro, ele tem que ser ouvido, mas eu acho que não tem que ter a prioridade das definições do técnico. Eu acho que tem que ser do executivo, tá? Eu acho que não tem que ser nem meio a meio. Eu acho que tem que ser mais do Felipe Albuquerque. O Pisa no máximo veta alguns nomes, indica alguns, mas aí tem que passar ali pela diretoria executiva para aprovar ou não. Porque assim, eu acho que algo que o Pisa peca um pouco é nessa questão de indicar jogador. Assim. Eu acho que não é o forte dele, tá? Bom, mas é isso. E aí, o que vocês acharam, tá? Dessa minha lista de permanência. Você concorda, discorda? Diz aí, né? Você ficaria com Pisa para a próxima temporada? Também comenta. E a gente se vê a qualquer hora, tá? Qualquer novidade aí, também tô a fim de fazer algumas reflexões, né, sobre a Série C. Muitos nordestinos vêm sendo rebaixados nos últimos anos, né? Talvez eu faça fale um pouco, né, mais sobre essa questão geral, já que o Botafogo vai estar parado, né? A janela, o mercado só vai estar aquecido de fato lá para final de outubro, começo de novembro, que a gente vai ter aí de novo aí o mercado da bola para o Botafogo agitado. Mas é isso. Deixa o joinha, se inscreve no canal, comenta e ativa o sininho.